Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É sempre uma honra estar aqui. Hoje a gente vai trazer um tema super interessante e super da prática de vocês, né? A gente vai falar sobre óculos e lente de contato. Quando a gente prescreve óculos, quando a gente prescreve lente de contato, dicas de prescrição, dicas de consultório. E para isso a gente trouxe duas pessoas que têm muita bagagem na área, porque são especialistas no assunto. Queria dar as boas-vindas para a doutora Elizabeth Guimarães, que já esteve aqui com a gente, já está aqui repetindo, porque ela é super querida. Ela é chefe do setor de lente de contato da Santa Casa de São Paulo, membro da comissão científica do CBO e também da comissão científica do Simpósio Superlentes, que a gente já vai falar um pouquinho dele, mas antes queria dar as boas-vindas para a Beth. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Acho que o papo hoje vai ser bom, hein? Vai ser bem legal. E eu queria dar as boas-vindas para o Dr. Rodrigo Santos, que é especialista em córnea, lente de contato e refrativa pela Escola Paulista de Medicina, voluntário do setor de lente de contato da Escola Paulista e hoje coordenador geral do Simpósio Superlentes. Olá, pessoal. Bernardo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos ter vários mitos e verdades ou um pouco de duelo entre lente e óculos, mas desmistificar alguns problemas que o pessoal cria, né? Pessoal, e antes de dar início à nossa conversa, eu queria trazer uma boa notícia para vocês aqui. A gente trouxe os dois que são da comissão científica do Simpósio Superlentes, também por um bom motivo, porque a gente firmou aqui uma parceria com eles para disponibilizar para os nossos ouvintes um cupom de desconto para participar do evento que vai acontecer agora em outubro. Então a gente vai aqui, ó, tem o cupom, tá aqui na tela, cupom OFTREVIEW10, 10% de desconto aí para os nossos ouvintes para participarem do Simpósio Superlentes, que vai acontecer dia 11, 12 e 13 de outubro, tá? Aqui em São Paulo. Então muito legal, né, que vocês possam participar, se atualizar em lente de contato, óculos. Conta um pouquinho pra gente sobre os Superlentes antes da gente começar, Beth. Qual que é a proposta do evento, qual que é o foco, e aí depois a gente já vai entrar no nosso conteúdo. Então, o Simpósio Superlentes, ele já acontece há vários anos e o nosso foco é trazer conhecimento na área de óptica visual. Então, a gente fala bastante de lentes oftálmicas, bastante de lentes de contato, traz palestrantes renomados e tudo que envolve esse mundo. Então, você vai ouvir gente falando de olho seco, vai ouvir gente falando de alergia, vai ouvir também atualização de materiais, de desenhos de lentes de contato e também de óculos. E nós também proporcionamos a parte prática. E é uma delícia fazer esse simpósio. Eu falo que de tudo que eu faço, o mais divertido é fazer os Superlentes. Por quê? Porque a gente leva conhecimento de uma forma leve. Por exemplo, no primeiro dia, a gente tem o Super Trip. O que é o Super Trip? É um passeio de ônibus onde nós levamos os nossos alunos para conhecer uma fábrica de lentes oftálmicas, de óculos e locais de lentes de contato. E durante o percurso, a gente vai fazendo aula do tema que eles vão ver na parada. Então, a gente tem café da manhã, almoço e chá da tarde, né? É muito divertido, é muito bom. E depois as aulas que são do currículo tradicional. Eu gosto bastante de fazer os Superlentes e convido a todos que gostam e se interessam pelo tema. E aí, Rodrigo, conta pra gente aqui quando vai ser o evento, onde vai ser, e já adianto que para se inscrever a gente vai colocar aqui o link na descrição do podcast, você clica, se inscreve com o cupom OFTREVIEW10. Isso. Então, dia 11 de outubro, que é uma sexta-feira, a gente vai fazer esse passeio por locais de São Paulo, que é o Super Trip, que a gente faz de uma forma descontraída, como a Beth falou, né? A visita traz conhecimento para vocês de coisas práticas, né? Como é que é feita uma lente de óculos, questões relacionadas à lente de contato também estão presentes. A gente vai visitar 2 institutos lá. E, em seguida, dias 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, a gente vai ter aulas que vai ser na sede da PM, ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, do Teatro Renault. É a nossa sede desse ano. A gente está na 8ª edição, então, desde 2016, eu coordeno, organizo. Esses últimos anos tem a felicidade de estar a Beth comigo, o Luiz Formentin, que é da Unifesp, o Flávio Vilela, da USP, que forma o time da comissão científica. E junto também a Kátia Afonso, que é contatóloga, tem grande experiência nessa área de instrumentação cirúrgica, trabalhou comigo já na clínica e ajuda a fazer o módulo das auxiliares, que é 12 de outubro. Então, voltado para secretárias, auxiliares de oftalmologistas que têm interesse nessa área de
lente de contato, exames e também de conferência de óculos, né? Que é uma prática também que está sendo meio esquecida. A gente sempre, em todas as edições, gosta de tocar nesse tema, como conferir, como resolver problemas, às vezes, do dia a dia que a gente tem. Perfeito. Você falou 2016, me deu uma nostalgia que foi o ano do meu R1. Eu estava no R1 de oftalmologia em 2016. Muito legal. Bom, pessoal, então dado o recado, vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso assunto do podcast e eu queria começar com o trivial, né? Então a gente atende todos os dias pacientes míopes, pacientes hipermétropes, que são as alterações mais comuns aí que a gente vai atender junto com presbiopia também, mas poxa, miopia e hipermetropia é do dia a dia. E para a maioria dos casos a gente vai ter opção de óculos, vai ter opção de lente de contato, né? E em alguns casos a gente vai preferir mais uns do que os outros. Bom, vamos lá, vamos começar com o básico mesmo, né? Quando que na miopia, na hipermetropia, quais tipos de lente a gente pode prescrever, Rodrigo? Lentes oftálmicas, quando que a gente deve optar, de repente, por uma lente especial, uma lente de alto índice de refração? Fala um pouquinho aí das lentes oftálmicas na miopia e na hipermetropia. Joia. Na miopia e hipermetropia são os graus mais prevalentes, né? Às vezes estão associados ao astigmatismo, mas a gente pega paciente com frequência que vem para consulta de rotina e a gente tem que ter um cuidado especial nas altas ametropias. Então, quando passa de 4, 6 dioptrias positiva ou negativa, já interfere a questão da espessura da lente. Então, lembrando, na miopia a gente vai prescrever lentes divergentes, vão ser finas no centro, porém grossas na periferia, e dependendo da armação que o paciente use, dependendo do grau, pode dar um aspecto estético ruim. Então, o que ajuda é escolher armações menores e também optar por lentes de alto índice de refração, ou seja, elas vão ficar mais fino e a estética vai melhorar. Na hipermetropia, quanto maior o grau, mais espessa a lente vai ser no centro. Na periferia não dá tanto problema. Mas também as lentes de alto índice vão melhorar o aspecto, mas tem que ter o cuidado também, principalmente centralização da lente também, importante nessas altas ametropias, porque qualquer desvio do centro óptico pode causar um efeito prismático. E daí você confere no lensômetro, está de acordo com o que você prescreveu, a ótica fez o trabalho no sentido correto, porém, se não foi feita a medição correta, aquele paciente vai ter uma causa de insatisfação com óculos, né? Então, é uma das coisas mais comuns, né? E sempre lembrar, a gente aqui brincou, né, que a lente de contato e os lentes dos óculos, eles rivalizam, mas na verdade são amigas. Então, sempre que o óculos é a primeira opção de prescrição, e sempre vai ter a opção de usar a lente de contato em conjunto, não é uma coisa não exclui a outra, às vezes, apesar de você pegar paciente que quer usar só a lente de contato e o óculos está há 10 anos que não faz, perdeu, né? E até para consulta de rotina, que tem que ficar sem lente de contato, o paciente às vezes não tem o óculos, né? E quais são as vantagens, Beth, da lente de contato nessas altas ametropias, assim? Por que em alguns casos você prefere? Então, pegando a última fala do Rodrigo, né? As lentes, primeiro, deixar bem claro, lente de contato e óculos são amigos, eles não são rivais. Então, normalmente, quem tem ametropias, miopia, hipermetropia, astigmatismo, pode se beneficiar dos dois e deve se beneficiar dos dois. Mas, em se tratando de altas ametropias, aí a lente de contato vai ganhar em alguns aspectos. Né? Se a gente pensar alta miopia, a gente sabe que os efeitos, as aberrações que são inerentes ao alto poder dióptrico dessas lentes, ele acaba sendo minimizado pelo uso da lente de contato. Por exemplo, uma alta miopia, há uma minimificação de imagem, a imagem da retina reduz. Na lente de contato, isso não acontece. Na alta hipermetropia, ao contrário da alta miopia, a imagem há uma magnificação. E na lente de contato a gente também reduz. Isso sem contar com a questão de campo visual, né, que é muito comum. E quando você pega um alto míope, por exemplo, e põe uma lente de contato nele pela primeira vez, ele fala, a primeira coisa que ele fala, nossa, o mundo cresceu. Não é que o mundo cresceu, o mundo passou a ser do tamanho real. E o campo de visão se amplia, logicamente.
E esses efeitos que a gente tem de aberrações causadas pelas lentes das altas ametropias são reduzidos com o uso da lente. Então, nesses casos, a lente de contato, ela tem uma vantagem ótica superior aos óculos. Não só estética, né? Estética que o Rodrigo acabou comentando, que realmente fica aquele óculos fundo de garrafa no míope, e no hipermétrope aquele olho gigantesco, assim, sim, né? Sim. Mas essa vantagem ótica realmente é muito interessante de reduzir a minificação da imagem que acontece no míope e a magnificação no hipermétrope, né? Então, acho que é super, super válido essas observações. Outro detalhe interessante, né, Rodrigo e Beth, é a questão do controle da miopia. A gente tem escutado muito falar sobre controle de miopia, é um tema que está super em alta, tanto na parte de métodos comportamentais, atropina e também as lentes, né? Tanto lentes de óculos e lentes de contato. O que vocês poderiam falar, primeiro Rodrigo, depois também queria que a Beth comentasse sobre o uso dessas lentes no controle da miopia, se você já tem experiência nessas lentes de defocus e as lentes de contato, qual o papel delas e como prescrever na prática, assim. Hoje a gente tem várias opções de tratamento, né, para o controle da miopia, seja farmacológico, lente de contato gelatinosa, ortoceratologia, e as lentes oftálmicas preparadas para isso. Então, as lentes oftálmicas têm diversas marcas hoje. A maioria acaba dando uma garantia de troca no período de 1 ano para trocar por um outro par, se houver ajuste de grau, né, do paciente. Então, isso é interessante. Porque é caro, né? Porque então, é caro você fica também o trocando investimento. de 6 em 6 meses. Aí os pais até hoje encaram melhor dessa forma. E o objetivo da lente, né, o mecanismo da lente tem alguns desenhos diferentes, mas a ideia é fazer o defocus hipermetrópico para evitar o estímulo do crescimento do olho. Então, hoje tem as tecnologias diversas, estão avançando a cada dia, mas seria, às vezes, um método também complementar. Sempre ver também a realidade da criança, né? Às vezes precisa fazer algum esporte, vai usar lente de contato, daí existem as opções, mas também dá preferência para esse óculos. E as lentes de contato também atuam nesse defocus hipermetrópico ou é outro mecanismo de ação, essas lentes de contato de controle da miopia, sem ser a ortoceratologia, as lentes de contato mesmo? Então, também, a gente tem hoje aqui no Brasil disponíveis a correção com lente gelatinosa, são lentes de descarte diário, que tem justamente essa função de fazer esse defocus periférico. E também a ortoceratologia também age dessa forma. Né, o processo de remodelamento que a gente fala epitelial da córnea faz com que também cause esse efeito de defocus periférico e também entra no controle da miopia. Na verdade, eu acho que as lentes de contato têm uma vantagem de trazer a criança para o sol. E a gente sabe que o controle ambiental é super importante no controle da miopia, não somente o tratamento do defocus periférico, mas essa questão de afastar essa criança do eletrônico e trazer para o sol. Porque o sol vai ter uma influência muito direta nessa cascata desses neurotransmissores que vai controlar o crescimento do olho. Então, para controle da miopia, eu acho que as lentes de contato vão muito bem. Agora, pegando também o gancho do que o Rodrigo falou de óculos, né? Hoje a gente tem várias tecnologias disponíveis, mas a grande maioria delas apresenta trabalhos feitos ou na Europa, ou na Austrália, ou na Ásia, fora do Brasil. Atualmente, nós estamos fazendo um trabalho multicêntrico junto com a Unifesp e a USP e o pessoal de Pernambuco com uma lente oftálmica de defocus. Então, eu estou assim, ansiosa para ver esse resultado. A gente já vai completar 1 ano desse trabalho, desse estudo, e eu acho que promete trazer para a gente dados assim, mais próximos da nossa realidade, né? Porque a gente tem uma população tão miscigenada, tem tantas variantes, e vamos ver o que é que vai dar. É super válido isso que você falou, né? Porque nessa questão da miopia, existe uma diferença muito grande entre as diferentes etnias, né? A gente até saiu um artigo recente, se não me engano, no JAMA ou no Ophthalmology, realizado nos Estados Unidos, multicêntrico, que não conseguiu replicar o resultado que os estudos asiáticos encontraram com aquela dose bem baixa de atropina diluída, 0,01%, porque a população asiática não é tão comparável à população, por exemplo, norte-americana. Então, por isso eu acho que
esse estudo que você mencionou, brasileiro, vai trazer subsídios muito legais para a gente se ele mostrar que realmente na população brasileira essas lentes conseguem ter um papel de controle da miopia, né? Porque realmente, se isso acontecer, né, vale a pena, né, a gente aumentar ainda mais a indicação, porque são lentes que exigem um investimento maior. E um adendo da lente de contato, né? A gente está falando de crianças e adolescentes, né? A gente sabe que às vezes o cuidado com a lente de contato, às vezes não é... A criança não pode se responsabilizar sozinha. Então, nesse contexto, a gente vai avaliar com os pais, né? Tem como fazer supervisão, tem condição de fazer o cuidado adequado, senão às vezes é melhor só o farmacológico e lente de óculos, e tendo uma família mais engajada, ter o cuidado. Por isso até que a indústria fez uma das vantagens da lente gelatinosa de ser descarte diário. Então, o risco de ter alguma contaminação, a gente está falando, né, de crianças, e dar menos trabalho para os pais também, essa é uma vantagem. A ortoceratologia também tem um índice de complicação baixo, mas é igual toda lente de contato, usando corretamente, você vai ter uma saúde dos olhos, né? O que não pode é não fazer a higiene adequada, dormir, não fazer o descarte adequado, né? E a gente sabe, né, que a miopia é 70% genética, 30% comportamental. Na genética a gente não consegue mexer ainda, mas no comportamental sim. Então essa questão da criança ter uma exposição maior ao sol, né? As diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, feita para isso, mostram claramente. A gente precisa estar de olho nos fatores que são mais progressores da miopia, porque na verdade hoje já se fala até de não falar em controle da miopia, mas sim falar do controle da progressão da miopia, porque a gente não vai barrar a miopia. Tanto o óculos como lente de contato, ela vai agir o quê? De 50% a 60% ela vai reduzir o crescimento dessa miopia. Pelo menos é o que os estudos falam pra gente, né? Mas interferir no comportamental a gente pode e deve fazer. E para isso, como se tratando, como o Rodrigo muito bem colocou, com criança e adolescente, a gente tem que ter a família do lado. Então, hoje é completamente diferente o tratamento de uma criança míope do que era anteriormente, né? Que a gente dava o óculos e tudo bem, vamos ver como é que vai Agora dar. Tem que fazer biometria. Tem que acompanhar o crescimento muito, axial, né? porque o objetivo todo é barrar o crescimento axial. Tudo isso que a gente está falando tem uma única finalidade: barrar o crescimento axial. Você poderia falar pra gente um pouquinho, Beth, sobre a ortoceratologia, assim, de forma bem resumida, como que ela funciona? Quais são as indicações? Você está até comentando comigo que agora já tem até para hipermetropia, né? Então, isso é interessante, porque assim, a gente às vezes tem conhecimento limitado sobre esse assunto e é interessante a gente desmistificar um pouco, né, sobre a ortoceratologia, como que funciona exatamente, quais são os pacientes que podem se beneficiar. Então, a ortoceratologia, na verdade, ela é para todos os pacientes que tenham miopia. Agora, a hipermetropia, nem todos, né? Não dá, a hipermetropia ainda está um pouco mais reduzida e a gente está iniciando, na verdade, esse processo. E teremos isso no superlentes. A ortoceratologia tem uma grande vantagem. Você faz o processo inverso. Ao invés de você usar a lente de contato durante o dia e tirar à noite, você dorme com essa lente de contato, é uma lente de contato rígida, de material gás permeável, e cuja função é remodelar esse epitélio, fazendo com que essa córnea se torne plana. Você reduz a miopia. Na hora que você tira a lente, durante o dia, você deixa de ser míope. Aí, à noite, você vai ter que recolocar. E é um tratamento. Não é uma coisa que você faz um teste e o paciente já sai enxergando, não. É um tratamento e a gente sabe que é progressivo a redução dessa miopia. Então, é bastante promissor. Eu acho que antes a ortoceratologia esteve no Brasil, há muito tempo atrás, e não deu certo. Por quê? Muito provável porque era caro, as caixas de prova eram extremamente caras e na mão de muito poucas pessoas, e aquilo não foi adiante. Mas na Ásia e na Europa é uma realidade para eles já muito comum. E eu vejo com bons olhos, e eu estou cada vez mais adepta da ortoceratologia, porque dá uma coisa maravilhosa, que é a liberdade da lente. Imagina poder ir fazer um esporte aquático, que a gente fala tanto, né, que a água não combina tanto com lente, e com você deixar de ser míope durante o dia. É muito bom.
É aquela coisa, né? A água não combina com o míope, mas imagina um míope de -6 na praia, né? Sem poder usar a lente de contato. Quando vai na água, ele não enxerga nada. Eu já passei por isso, que eu era até uns 30 anos, eu era míope de 6. Quer dizer, minha retina continua míope, né? Mas minha córnea já modificou. Mas eu fiz cirurgia refrativa, tive intolerância à lente, optei pela refrativa. Na verdade, 4 graus de miopia, você já enxerga o dedinho do pé, né? Já fica tudo meio bagunçado. Boa, vamos falar um pouquinho agora de astigmatismo. E é engraçado, assim, né? Porque a gente ainda vê muito paciente, né? Claro, o paciente não tem nenhuma obrigação de ter esse nível de instrução, mas que nem sabe que existe lente de contato para corrigir astigmatismo, né? Lentes históricas. Então, isso hoje já é algo que já é uma realidade há bastante tempo, mas não é algo assim tão frequente da gente ver os pacientes utilizando, e é uma opção muito interessante também a nível de consultório, né? Então, assim, vamos lá. Paciente que vai estar com, né, miopia com astigmatismo, né? Então, poxa, eu quero prescrever uma lente de contato para ele, Beth. Como que eu faço para prescrever essa lente de contato tórica? Como é que funciona essa adaptação? Como é que eu peço essa lente de teste? Então, bem na prática mesmo, eu quero adaptar uma lente de contato tórica no meu paciente. Qual que é o passo a passo para a gente conseguir fazer essa adaptação? Tá, então a gente eu tô imaginando que você tá me perguntando de pacientes com córneas regulares, né? Porque a gente tem duas aplicações de lente de contato. Então, um paciente do dia a dia que vem com astigmatismo, que você pode estar proporcionando para ele também uma correção óptica com lentes de contato, no caso, gelatinosas tóricas, né? E hoje a gente tem uma grande variedade de desenhos de estabilização, o que fez a lente de contato, a adaptação da lente de contato do astigmatismo ser muito mais fácil. Antigamente era também uma adaptação cara e que demorava bastante, as lentes demoravam para chegar, só tinham lentes de troca anual. Hoje não, a gente tem lentes e materiais extremamente oxigenáveis, a gente tem descarte diário, a gente tem troca mensal, a gente tem troca de 14 dias, então isso abriu uma gama muito grande e precisa selecionar bem esse paciente e determinar o grau, tomar cuidado, né? Acho que a gente está falando para residente, os residentes têm que lembrar que existe uma coisinha chamada distância vértice. Então, é muito comum errar na adaptação, porque pegou a refração do óculos e acha que é igual da lente de contato. Não é. Tem que transformar, tem que entender o porquê dessa transformação, né? Da distância vértice e a adaptação é bem tranquila. A gente tem corre com os mesmos padrões de adaptação de lente gelatinosa. Tem que movimentar bem no olho, não pode comprimir vaso, tem que tomar cuidado no pós-adaptação com os cuidados de limpeza, isso é essencial. Mas a descartabilidade também já está ajudando bastante, né? Porque tira fatores de risco como estojo, mãos sujas, a não aderência à limpeza adequadamente, não utilizar corretamente, sem fricção. Então, isso daí, tudo a gente consegue minimizar essas complicações, possíveis complicações, com o uso da lente gelatinosa de descarte. Então, assim, é bem tranquilo, entender e mostrar para o paciente que há essa possibilidade da correção do astigmatismo com a lente de contato. Eu acho que muita gente traz ainda, não sei se essa geração nova, talvez não, porque as coisas já mudaram, já faz um tempo, mas ainda com aquele estigma de que adaptar a lente de contato tórica é difícil. Não é. A velocidade de rotação está ótima, a estabilização, os desenhos do sistema de estabilização são bem mais avançados. Então, isso possibilita um sucesso maior na adaptação de lente para astigmatismo. Isso aí, só para, do ponto de vista prático mesmo, né? Você vai bater o grau do paciente, faz o cálculo da distância vértice se for necessário, solicita para o laboratório a lente de teste, e aí você vai ver se a lente está estável no olho, né? Porque no caso da lente tórica, ela tem que permanecer numa posição adequada ali para corrigir o astigmatismo. E aí, se tiver algum tipo de rotação, você tem as regrinhas para compensar e solicita um novo teste até chegar a uma lente que fica ali numa posição adequada, aceitável e tudo mais, né? Então, só uma curiosidade, foi a Beth que adaptou em mim a lente de contato. Eu tô de óculos aqui, mas tô até achando pois muito né? Tá de óculos. Sabe por que eu tô de óculos? Porque acabaram minhas lentes, olha que vergonha. Sim. Aí eu preciso comprar mais lentes. Mas realmente eu tô usando direto, é muito bom. A minha é tórica e realmente
Existe essa questão da estabilização, né? Tem uma certa flutuação ali visual, mas é super tolerável e super... Eu tenho muito mais liberdade do que quando eu não usava lente de contato, tenho uma metropia relativamente alta. Então eu acho que... Mas eu acho que rola muito preconceito mesmo de quem, né, dos médicos, deve ser difícil, deve dar trabalho adaptar a lente de contato tórica, ou mas... Ou às vezes confunde, acho que é desconfortável, confundem sempre, muitos pacientes têm o estigma que lente tórica é aquela rígida, que é desconfortável, e não, tem as gelatinosas, né, corrigem, mas e a questão da visão faz diferença, a gente vê na prática, a partir de 0,75 de astigmatismo na refração, já faz diferença você adaptar uma lente tórica para corrigir totalmente o grau, que vai te dar mais nitidez. Abaixo disso dá para fazer o equivalente esférico ou fazer somente adaptação com grau esférico, levando em conta a distância vértice, né? Mas muita gente acaba por ignorância ou a falta de conhecimento, né? Ou questões financeiras, né? Achar que o paciente não vai ver valor naquela lente tórica, optar por fazer equivalente esférico. Então não vai dar uma visão tão boa. Então às vezes, poxa, a gente tem tanta tecnologia, né, e conhecimento hoje para dar a melhor visão para o paciente, então acho que vale a pena sempre corrigir o... E a gente está numa medicina muito competitiva no sentido assim, tem muita gente muito capacitada, tem muita gente no mercado, e às vezes a questão de saber adaptar bem uma lente de contato, ter esse diferencial, acho que pode ser algo para agregar valor à sua consulta ali, porque igual o Rodrigo falou, vai ter um médico que vai só prescrever o óculos e tchau. Se você, oferece uma coisa a mais para o paciente, oferece algo que vai dar mais liberdade para ele, que às vezes o outro médico não ofereceu, você pode fidelizar ele dessa forma. Imagino que vocês têm muitos pacientes no consultório que vocês fidelizaram pela lente de contato. Tá certo que vocês dois são especialistas de referência, acabam recebendo pacientes já com essa indicação. Mas pensando num médico que não é especialista em lente de contato, mas que sabe adaptar a lente de contato, acho que ele pode fidelizar muitos pacientes por conta disso, porque é uma coisa recorrente, o paciente vai voltar, o paciente tem que estar o tempo todo, né, enfim, fazendo, né, consultas de rotina e vai acabar precisando de mais lentes, então ele vai voltar no seu consultório, né? Não sei se vocês concordam com isso. Assim. Não, concordo totalmente. A adaptação de lente de contato é um processo dinâmico e continuado. Então, não é só adaptar a lente de contato. Né? E também um dos segredos dessa lente de contato dar certo é você estar muito atento à expectativa do paciente e à necessidade do paciente. Como o Rodrigo acabou de falar, você faz o equivalente esférico para tornar mais fácil a adaptação, mas nem sempre você não dá uma qualidade visual que o paciente espera. Então, a gente precisa estar muito atento ao paciente, mas isso em toda a medicina, né? A gente precisa olhar o paciente como um todo, entender a necessidade dele, para você poder atender bem e resolver o problema dele. Agora, essa questão da lente de contato no consultório, eu diria assim, uma coisa que eu falo sempre pro residente, não adianta você ser o melhor cirurgião do mundo, se disso sobrou uma metropia residual e simplesmente você faz uma catarata e manda o paciente embora. E vamos uma coisa mais simples do mundo, você corrigiu tudo para longe e ficou um residual para perto, e você não deu o óculos de perto pro paciente, mandou o paciente pro mundo. Não adianta nada, o paciente vai sair reclamando de você. Vai dizer, nossa, esse doutor não sabe nada. Eu não estou enxergando nada de perto. Por quê? Porque faltou assistência para o paciente. E a refração, o que nós oftalmologistas queremos? Eu acho que todos nós, a depender da especialidade, lógico, né? Aí você pega quem faz retina, quem faz glaucoma, é mais complicado. Mas qual a nossa finalidade maior? Fazer o paciente enxergar. E a lente de contato e os óculos são recursos ópticos. Então, a gente tem sim, acho que obrigatoriamente todo oftalmologista tem que estar preparado para oferecer isso para o paciente. Boa. E agora vamos falar, acho que do tema que eu não sei se no consultório de vocês é assim, mas eu acredito que é a principal causa de procura ao oftalmologista, que é a presbiopia, né? Todo mundo recebe todos os dias pacientes com presbiopia. Dá para corrigir presbiopia com lente de contato também, Beth? A gente sabe que dá, mas vamos explica aí as opções, né? Que muita gente às vezes só tem a monovisão na cabeça ali, mas ainda tem espaço para monovisão ou
fala pra gente o que existe de mais moderno, assim, em correção de presbiopia com lentes. Então, é um tema que eu gosto bastante de falar, né? Porque eu acho que a presbiopia é o primeiro impacto que a gente tem no envelhecimento do corpo. Então, pra mim, em especial, me incomodou bastante quando meu braço começou a ficar comprido e comecei a precisar de luz. E vocês veem isso direto em restaurante, todo mundo ligando a lanterninha, usando o celular como lanterna. E as lentes de contato ajudam bastante para melhorar a parte esportiva, para melhorar a parte social. Por quê? Porque hoje a gente fala que o envelhecimento mudou. Nós seremos, em 2030, o 6º país do mundo em pessoas, habitantes maior do que 60 anos. Tem noção disso? E no Brasil, a presbiopia começa lá pelos 40, né? A gente sabe que tem de 40 a 60 e até um pouco mais. Então, é uma oportunidade de adaptação de lente de contato de você manter o paciente próximo de você por muito tempo. E eu falo sempre que os 50 são os novos 40, os 60 são os novos 50. Basta alguém pegar aí um álbum de foto e procurar a foto da avó, da bisavó. Compare idades, é completamente diferente. A vida laboral continua, a vida social mudou completamente. E sabendo que nossa pirâmide etária está mudando, nós precisamos estar antenados em relação a isso, né? E oferecer para os pacientes a possibilidade de lente de contato, que sim, dá para corrigir muito bem. Hoje a gente tem para oferecer tanto lentes rígidas quanto lentes gelatinosas. As rígidas são lentes de visão alternante, onde você tem como óculos multifocal. Você tem longe, meia distância e perto. E as lentes gelatinosas todas têm o mesmo princípio, que é visão simultânea e asfericidade. Essas lentes, a gente tem descarte diário, a gente tem 14 dias, a gente tem mensal, tem tecnologias que são bastante amigáveis ao olho seco. Vamos lembrar das mulheres, principalmente na fase da menopausa, que tem alterações hormonais que cursam com o olho seco. Então, essas tecnologias favorecem o uso da lente de uma forma bastante cômoda, confortável e enxergando principalmente. É óbvio, isso é uma dica que eu falo sempre, qualquer aula, qualquer pessoa, para qualquer paciente, eu não vou devolver a visão do paciente como era antes. Isso não tem como, mas eu vou dar, e isso tem como, é uma independência funcional dos óculos. Vai facilitar, a pessoa vai para academia, vai viajar, vai passear esteticamente, mesmo no trabalho, sem óculos. Você agora há pouco me falou, né, que você trocou os óculos, pôs a lente, quanto que você teve de vantagem? Imagina um presbítero, isso porque você está com dificuldade para longe, imagina um presbítero que tem dificuldade para perto também, né? Que estava acostumado com a visão maravilhosa e de repente, opa, agora a minha máquina não está funcionando tão bem. Então, as lentes de contato vêm suprir esse espaço e devolvendo essa independência funcional dos óculos. E, Rodrigo, quais são as opções que a gente tem de óculos para corrigir presbiopia, né? A gente, né, enfim, tem os multifocais, bifocais, lentes regressivas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, sim, algumas dicas de como que você faz no consultório também. A gente sabe que tem muito paciente que tem dificuldade de adaptação com os multifocais, então como que é na prática, assim? Basicamente tem 4 opções, né, para corrigir a presbiopia com óculos, né? Seria a primeira opção, fazer óculos separados, longe e perto. Isso a gente vai optar quando o paciente tentou uma adaptação multifocal e às vezes não se sentiu confortável. Em alguns casos de anisometropia, que vai gerar distorções, então isso é importante às vezes avisar, até na receita colocar para evitar do paciente ir na ótica, infelizmente ser influenciado a fazer um óculos multifocal devido a interesses comerciais lá, e depois retornar no consultório se queixando, né? E a segunda opção, bifocal, que hoje em dia, que é aquele que tem a divisória, né? Muitos acho que nem viram, os mais jovens acho que viram poucos pacientes com bifocal, que hoje já está bem em desuso. As lentes multifocais, que são as mais indicadas hoje, principalmente para o presbítero que está começando, a necessidade de perto, é mais fácil de adaptar quando ele começa com uma adição baixa.
E daí começa a entender aquela questão do corredor da lente multifocal, o longe, perto e mediário, as miradas que ele tem que ter. E hoje, devido à demanda de perto e computador, tem as lentes ocupacionais ou regressivas, que são aquelas só para meia distância e para perto. Lembra o corredor do multifocal, só que você tira o campo de longe. Então, às vezes o paciente tem vindo com essa demanda porque dá mais conforto para quem passa o dia todo numa mesa de trabalho, no computador, digitando, acaba sendo mais confortável. E dicas práticas, né, no dia a dia que a gente acaba vendo. Vale a pena, às vezes, perder 1 minuto, 2 minutos, você explicar um pouco do multifocal para aquele paciente que vai usar na sua primeira vez. Porque, às vezes, a gente acha que é besteira, mas o paciente sai com a sua receita, tem lá grau de longe, adição, chega na ótica, fazem, tiram a medida. Às vezes não tem o cuidado de perguntar para o paciente qual, às vezes, você usa mais o campo de longe, você dirige muito ou você usa mais de perto? Às vezes, hoje tem uma infinidade de desenhos de multifocais que os mais modernos, né, e também acaba tendo um custo maior, diminui as distorções laterais que a gente tem em lente multifocal, porém tem uma variedade grande dessa proporção do campo de longe e do campo de perto. Então faz diferença, se você tem um paciente que digita muito, está no ambiente de trabalho de perto, ele ter um multifocal mais focado na parte de perto vai ser mais confortável. Um paciente que dirige ou o exemplo de um jornalista que está na redação tem que estar de olho na tela, mas tem que estar de olho no noticiário na TV, algum painel no trabalho, ou bolsa de valores, não sei se ainda se usa ou se está tudo no computador, né, as telas, mas quem tem essa mudança de mirada precisa ter um campo bom de longe. E às vezes o paciente começa a usar e não sabe usar direito. É frequente voltar no consultório, doutor, coloca alguma tabela de perto, né, olhando bem reto, e falar, minha visão de perto está ruim. Eu falei, não, mas tem que mudar a posição, tem que manter o rosto reto e abaixar os olhos para sentir, né, descer uma escada, às vezes são coisas do dia a dia que você, eu costumo perder 1 minuto ali, perder não, né, investir 1 minuto para o paciente sair mais satisfeito com essas orientações básicas. E das lentes regressivas, né, que talvez gera muita dúvida, são perguntas frequentes de como prescrever. Eu geralmente coloco sempre o grau de longe, o grau de perto, e às vezes na observação uma sugestão indicando lentes ocupacionais. Tem uma certa variação dos fabricantes de modelos, de nomenclaturas que às vezes fica ruim, às vezes a gente se atém. Então, eu oriento o paciente numa ótica boa, de confiança, e explicar o dia a dia dele para eles indicarem melhor uma prescrição. Não sei se a Beth faz um pouco. Não, eu acho que você tá correto, eu sigo essa linha. E eu tenho uma dica de ouro para presbiopia, né? Isso para consultório, tanto lente de contato quanto de óculos. Gente, a adição mudou. O mundo mudou. Hoje, a visão intermediária é mais importante do que a visão muito próxima. E isso a gente tem que adequar. Esqueçam essa coisa de, eu vou medir com a tabela de Jäger e vou ver lá, eu quero que o paciente enxergue J1. Não. Vale mais ele pegar o celular dele, olhar e ver bem com a adição que você deu. Essa semana, por exemplo, conta o que aconteceu no consultório dia a dia. Uma paciente veio, canta no coral e falou que o óculos que tinham passado para ela estava ruim. Por quê? Porque é uma adição seguindo a idade dela. Mas ela queria uma visão intermediária. E nós adaptamos, eu pedi para ela trazer a partitura, ela trouxe a partitura e a gente chegou numa adição adequada. Então, dica de ouro, prestem atenção na adição. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso da adaptação em presbiopia. Os hábitos do paciente, né? E não é à toa que as grandes marcas de lentes intraoculares estão investindo tanto em lentes de foco estendido também, priorizando essa visão intermediária. Realmente o nosso mundo mudou, né? Não é mais aquele J1 para ler jornal que a gente precisa muito mais a distância intermediária e um perto ali mais funcional, né? É bem bacana. Bom, para a gente chegar já no último grande tópico da nossa conversa, eu queria falar de ceratocone, que aí também é uma outra
outra caixinha, digamos assim, que os especialistas em lente de contato conseguem fazer uma grande diferença na vida dos pacientes, né? Tem muitas opções de lentes, né? E o que hoje a gente tem disponível, Beth, de lente de contato, assim, de tecnologias para reabilitação visual do paciente com ceratocone? Bem, a adaptação de lente de contato ceratocone, eu diria que é um dos pontos que trazem mais satisfação para a gente como oftalmologista, porque você reabilita esse paciente, você pega jovens, você pega pessoas que pararam de trabalhar, pararam de estudar, e você devolve, reinsere essas pessoas na sociedade, né, enxergando novamente. Então, quando a córnea é muito irregular e o óculos não mais resolve, a gente passa para as lentes de contato. E o que a gente tem disponível para lente de contato? Essa variação, essa variedade que a gente tem, ela é escolhida de acordo com o astigmatismo que o paciente apresenta, a metropia que o paciente apresenta naquele momento. Então, obviamente, pacientes que vão evoluir no ceratocone, vamos falar de 1 a 4, tá? Pacientes que têm nível 1, o que seria isso? Ao apresentar metropia pequena, um pequeno astigmatismo, você pode corrigir com a lente tórica gelatinosa? Sim, você pode. Não existe esse mito que só lente rígida corrige ceratocone. Se der qualidade visual, perfeito. Mas o ceratocone vai evoluindo. E a evolução do ceratocone, o que é? Afina a córnea e vai ficando mais protrusa. Então, isso daí, você tendo uma córnea mais cônica, você tem uma refração mais difícil. Aí as lentes gelatinosas, elas fazem milagres. Que é justamente essa interface da lágrima entre a córnea e a lente que vai corrigir. É como se você devolvesse um sistema para ele novo, um sistema refrativo novo que você está colocando ali. Então, a lente de contato passa a ser o primeiro elemento de refrativo mais importante daquele olho quando o paciente está corrigido com ceratocone. Daí a gente tem as lentes rígidas. Tem as lentes de apoio corneal e tem as lentes de apoio escleral. Dentre as lentes de apoio corneal, hoje evoluímos bastante. Então, nós temos lentes que são monocurvas, bicurvas, multicurvas. Temos lentes que têm toricidade na face posterior. E temos também as lentes esclerais que não se apoiam na córnea. Essas são eu falo que são adaptações mais heróicas, né? Apesar de que a lente escleral ela é indicada inclusive para córneas regulares. E funciona muito bem. Apoia na esclera, não tem contato com a córnea. E assim a gente também consegue fazer o novo sistema refrativo e devolver para o paciente a visão. Então, a lente de contato no ceratocone, mais do que saber o que a gente tem disponível, eu acho que o recado principal que a gente tem que passar aqui é que é a melhor correção, é a melhor acuidade visual que a gente pode proporcionar para o paciente com ceratocone. Isso, se vocês pegarem um consenso global de ceratocone que ocorreu, tá? Nós temos dois representantes brasileiros, Dr. José Álvaro Pereira Gomes e Dr. Renato Ambrosio. Eles colocam lá que a lente de contato se adequa em todos os níveis de ceratocone e é o que melhor proporciona a acuidade visual boa, né? Então, tem que testar. Não existe mais isso para vocês, residentes que estão vindo, não existe mais a possibilidade de vocês encaminharem paciente para transplante de córnea sem ter testado lente de contato antes. Então, segundo recado, o paciente teve insucesso anterior. O que é insucesso anterior? Será que ele estava usando a lente nova? Será que aquele momento era o adequado para ele pôr a lente de contato? Então, acho que tem que proporcionar uma segunda chance para o paciente, porque às vezes ele pode se surpreender, e nós também positivamente. Eu que não sou especialista na área, vejo muita gente falando muito de lente escleral, tem colegas com ceratocone que estão usando lente escleral. Quais são os perigos que eu digo assim, né, os cuidados ao passar prescrever uma lente escleral? Tem algum risco maior? Por que ela não tem uma adoção tão disseminada se o resultado fica tão bom assim com a lente escleral, Rodrigo? As lentes de contato esclerais foram um ganho de tecnologia muito recente, mas já eram utilizadas antigamente, mas como a gente não tinha materiais que oxigenavam muito, né, muito bem, entrou em desuso e tendo as lentes rígidas. Hoje, com materiais mais que tem uma transmissibilidade de oxigênio maior,
Hoje elas são saudáveis, mas lógico, tem que ter todo o cuidado da higiene, de cuidado. Então, alguns pontos na prática, né, que a gente vê que os pacientes não cuidam tão bem. Seria, às vezes, o excesso de horas. Então, às vezes, o paciente acorda, coloca a lente escleral e vai até a hora de dormir. Não é tão saudável, porque aquele líquido que a gente coloca é o soro fisiológico e ele tem uma quantidade de oxigênio diluída. E o oxigênio vai passar do ar para a lágrima, pela lente escleral, pelo líquido que tem ali para chegar na córnea, muitas camadas. Então, o que se recomenda hoje em dia é a cada 4 horas fazer a troca da solução do soro fisiológico que está dentro da lente. Então, isso permite uma oxigenação melhor. A gente entende que o paciente que está usando lente escleral está com algum problema de irregularidade da córnea muito grande, que ele acaba sendo muito dependente. Então, é difícil você falar isso para o paciente, ele seguir tanto, mas você tem que mostrar o que pode ocasionar isso, o uso dessa forma ruim, né? Isso é muito, muito exemplificado em pacientes de pós-transplante, que a gente tem uma irregularidade grande, é difícil ter uma boa adaptação com lente rígida, na maioria dos casos, e o uso de lente escleral tem que ser bem comedido. Então, às vezes começar um período curto, olha, use 4 horas, depois a gente vai avaliando a córnea e vai liberando mais horas. Outro ponto crítico é os pacientes tentando economizar, acaba usando soro fisiológico de frasco grande, que às vezes tem conservante, que às vezes fica aberto, mal conservado e é contaminado, e o nosso maior inimigo é a cantameba. Soro fisiológico de lavar nariz de criança. Exatamente. Então, sim, tem que ser estéreo. Hoje o que a gente indica é a solução nos flaconetes de forma estéreo, que é utilizada para uso endovenoso. Então, tem que colocar isso na orientação quando se adapta uma lente de contato para o paciente, deixar a orientação por escrito e verbalizar isso para ele entender, e nos retornos também perguntar como é que você está cuidando da lente, que produtos que você está usando. Uma dica, a gente está cheio de dicas, né, Beth? Mas a gente quer passar para vocês o nosso dia a dia, como vocês podem melhorar, né? Super dicas. Super dicas. É fazer pergunta aberta para o paciente. Isso serve para o glaucoma também. Você pergunta que medicação que você está usando, que colírio você está usando, que solução de limpeza você está usando, que daí o paciente vai ter que puxar lá o nome, e se você faz a pergunta, você está usando tal solução? Ele vai falar sim ou não. Então a chance às vezes dele mentir, te enganar ali, aí se ele está gaguejando para lembrar o nome da solução, que é uma coisa que ele não está comprando, qual tipo de soro você está usando? Aí ele vai, às vezes ele está, estou usando aquele grandão, daí você já fala, não, vamos lembrar do soro em flaconete. Então, uma dica prática para fazer o controle de uso. E as lentes esclerais, então, trazem um grande benefício. Hoje a gente tem inúmeros ajustes, tanto na questão da curvatura interna da lente, de altura sagital, o B-Elevation, que um dos fabricantes proporciona, que é um ajuste de diferentes eixos da curvatura posterior da lente, ajustes da meia periferia, ajustes da borda. Então, isso permite um grande avanço e conforto, né, para os pacientes. E até mesmo para paciente que tem olho seco também é uma das indicações que pouco se fala da lente escleral, mas também como um adjuvante de melhora da superfície ocular. Eu queria também acrescentar uma coisa em relação ao que o Rodrigo estava falando da cantameba, né? A gente sabe que a cantameba é o grande vilão da lente de contato. E a cantameba, em relação às soluções de limpeza, o que nós sabemos é que os estudos mostram que o peróxido de hidrogênio é o mais eficiente contra a cantameba. Mas, infelizmente, o peróxido de hidrogênio saiu daqui. Não está mais no Brasil, não está mais nos Estados Unidos, né? E isso é um problema. E aí, o que a gente faz? Se o peróxido não mata a cantameba, o que a gente usa? A solução multiuso funciona? Funciona indiretamente. Existe um estudo grande da doutora Denise de Freitas, doutora Ana Luísa, da Unifesp, que eles fizeram a eficácia das soluções multiuso de limpeza em lentes de contato. E o que a gente sabe? É que as soluções de limpeza, quando você prepara uma solução de limpeza para ser aprovada para uma gôndola de farmácia, ela segue a TCC. A TCC você vai e testa contra estáfilo, pseudomonas, cândida
e Klebsiella. São os 4 que a gente testa. Ah, tá, mas e a cantameba? Quando você mata esses, você tira o substrato da cantameba, você tira o alimento da cantameba. Então, indiretamente, funciona, né, entre aspas, funciona no sentido de você não nutrir essa cantameba que poderia estar contaminando. Mas, na verdade, se tratando de escleral, a gente lembrando que é um reservatório líquido que está ali parado, diferente da lente corneal, que a lágrima está se renovando o tempo inteiro, não. É um líquido que está ali parado. A questão do que o Rodrigo falou, que eu quero frisar novamente, do soro descartável estéreo, é fundamental, é inegociável. Não tem como o paciente dizer, não, vou usar temporariamente aqui porque eu estou sem dinheiro para comprar. Não, então não use lente de contato escleral. Se é para usar direito para evitar complicação. Então, ótimos insights, assim, e acho que a gente conseguiu cobrir, assim, uma série de assuntos sobre lente de contato, óculos, que é um assunto muito extenso. Sim. Quem quiser saber mais, né, tá ali o convite para participar do Super Lentes, tá aqui na descrição o link para se inscrever. Não se esqueçam que tem um cupom aí, OFTREVIEW 10. Queria agradecer muito a presença de vocês, Rodrigo, Beth, foi um papo muito agradável, que trouxe muitos insights práticos. Eu acho que isso que é legal, assim, de podcast. Como a gente não é mais um bate-papo, né? Se a gente não trouxer essas dicas práticas, não fica tão legal. Acho que a gente conseguiu trazer muita coisa da prática. Então, só agradecer mesmo a presença de vocês, né? Já fica o convite para outros episódios também. Sim, eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui, Bernardo. Acho que conseguimos passar várias mensagens legais e que quero que todos tenham no dia a dia adaptar a lente de contato. Espero vocês no Simpósio Super Lentes. É isso, pessoal. Esse foi o Oftcast. Obrigado pela audiência e até a próxima.